Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar o bloco de divisão e conquista. Eu comentei com vocês no início do curso que a gente tem algumas técnicas de projeto de algoritmos principais com as quais a gente vai trabalhar. A primeira delas é divisão e conquista. Na última aula a gente viu a aplicação dessa técnica para o merge sort, que é talvez o mais clássico exemplo da divisão e conquista. No finalzinho da aula a gente também aplicou para o problema de calcular a exponencial de um número de modo particularmente eficiente. Busca binária, que a gente já viu também, usa divisão e conquista. O algoritmo de Karatsuba para multiplicação também. Então a ideia é que vocês vão vendo diversas aplicações da técnica para ir ganhando traquejo com ela, né? E hoje a gente vai ver a aplicação da técnica para o problema de encontrar o par mais próximo. É um problema geométrico, eu já vou entrar em mais detalhes, mas para setar as expectativas, essa é uma das minhas aulas favoritas do curso. Eu acho que é um dos algoritmos mais bonitos que a gente vai ver aqui, que combina aquele rigor técnico com uma criatividade, uma inventividade bem legal, um fator de surpresa ali também. Vamos começar entendendo o problema que a gente quer atacar, né? O foco da aula vai ser um algoritmo bem esperto de divisão e conquista para o problema, mas se a gente não entende o problema, fica muito difícil qualquer coisa. Então, qual que é o problema de encontrar o par mais próximo? Eu vou começar colocando um pouco da definição formal, mas eu já faço uma figurinha para ajudar a gente, tá? Então, considerem que na entrada do nosso problema do par mais próximo, a gente vai ter um conjunto de pontos. Então a entrada é um conjunto P, né? Eu sou super original, P de pontos, né? E no caso vão ser N pontos. Então P é um conjunto que vem aqui com os pontos P1, P2 até Pn, tá? Então eu tenho N pontos. E onde estão esses pontos? Eles podiam estar em diversas dimensões, mas especificamente o problema que a gente vai tratar hoje é com os pontos no plano, tá? Então P aqui é um conjunto de pontos no plano euclidiano, ou seja, pontos em R2, tá? Então aqui a gente vai ter um eixo X e um eixo Y, ambos correspondem a coordenadas reais, né, valores reais, e um parzinho de coordenadas determina a posição de um ponto. Essa que é a ideia. E quando a gente fala de par mais próximo, a gente já está pensando, opa, então eu tenho que determinar a distância entre os pares para conseguir determinar qual que é o mais próximo, né? Existem diversas distâncias que funcionam no plano, mas eu já dei a dica, eu falei, um plano euclidiano, eu não vou inventar, eu vou usar distância euclidiana. Existem outras, tá, como a distância Manhattan, por exemplo, mas eu vou usar a distância euclidiana. Então, qual que vai ser a minha fórmula para a distância euclidiana aqui que eu vou usar? Bem, dados dois pontos PI e PJ, né? Imaginem que eu tenho aqui a distância entre PI e PJ vai ser a raiz quadrada da soma entre os quadrados ali, entre as diferenças quadradas das suas coordenadas. Isso é clássico, mas não custa a gente lembrar de onde as coisas vêm. Então, antes mesmo de escrever isso aqui, eu vou colocar uma figurinha bem simples, mas que pode ajudar. Vamos ver, acho que aqui está legal. Imaginem que esse é o PI, esse aqui é o PJ, a distância que eu estou interessado é essa aqui, né? E o que acontece? Se eu tenho as coordenadas x nessa dimensão aqui, e ortogonal a ela, perpendicular a ela, eu tenho y aqui, o que a gente faz é que a gente vai simplesmente resolver um teorema de Pitágoras aqui. Então, eu tenho aqui essa distância, que vai ser x de PJ menos x de PI, tá? Só que é a norma disso, porque vai ser ao quadrado mesmo, então tanto faz. Quem que eu subtraio de quem, o sinal não muda, tá? Essa distância aqui, que eu vou sinalizar, essa segunda aqui, vai ser a norma de y de PJ menos y de PI, de novo, tanto faz que eu vou fazer ao quadrado, daí eu pego o quadrado dessa distância, o quadrado dessa diferença, mais o quadrado dessa diferença, e daí tiro a raiz, eu tenho, por teorema de Pitágoras, afinal aqui tem um ângulo
de 90 graus, né? Do mesmo jeito que aqui na interseção entre o x e o y tem esse ângulo, a gente tem a nossa distância. Tá? Não é uma aula de geometria, embora seja um problema de geometria computacional, encontrar os pares mais próximos. Então isso é só para recapitular, só para não sair jogando a fórmula do nada. Mas é uma fórmula conhecida, né? Tranquilo. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui, olha, xi menos xj, põe isso ao quadrado, tá? É essa aqui. Mais yi menos yj ao quadrado, é essa aqui. E daí raiz quadrada, que é a mesma coisa que elevar a uma fração, né? Elevar a fração meio. Tá? Beleza? Essa é a nossa distância. Isso vai ser relevante em alguns pontos, mas na maior parte do tempo a gente vai só poder dizer, olha, calcula, eu sei calcular, né? Um número constante de passos eu consigo descobrir esse valor. Tá legal? E daí qual que é o problema então? Uma vez que eu tenho essa entrada e eu defini a distância, né? Qual que é a minha saída? Qual que é a solução esperada? A saída vai ser um par PQ, tal que a distância de P a Q, ela é menor ou igual, porque pode ter empate, então sempre tomar cuidado quando eu falo do mínimo, eu em geral vou falar de menor ou igual, porque não tem nenhum argumento para dizer que ele é único, né? A distância de PQ vai ser menor ou igual que a distância de PI, PJ para todo par e J aqui que eu posso construir a minha entrada. Né? Com I diferente de J, obviamente. Né? Porque a distância de um ponto para ele mesmo é zero, mas aí eu estou roubando. Né? Então aqui com I diferente de J. Tá? Então é isso, é encontrar um par que minimiza essa distância entre todos eles. Tudo bem? Problema compreendido? Tranquilo? Então, aqui já vem o primeiro quiz para vocês. Me digam assim, o algoritmo mais simples que vocês conseguem pensar para resolver esse problema. Compara todos os pares. Né? Embora a gente, em geral, esteja interessado em algoritmos espertos e tal, é sempre bom partir de algum lugar. É sempre bom olhar e falar, peraí, como que eu resolvo esse negócio? E é bem isso, pô, se a solução, por definição, né, é o par de pontos tal que ele é menor ou igual do que todos os outros pares, pega e enumera todos eles. Com dois laços alinhados a gente consegue fazer isso. Né? Então a gente conhece já de bate-pronto um algoritmo baseado em dois laços alinhados, né? Um laço percorre todos os pontos, né, para todo I, o outro vai percorrer todos os pontos para frente dele, porque a gente não tem que testar nos dois sentidos, né? A distância é simétrica. E esse algoritmo vai ter qual eficiência? A eficiência desse algoritmo por força bruta, né, por busca exaustiva, que tenta todas as possibilidades, vai ser N escolhe 2, né, vai ser N escolhe 2 ou combinação de N tomados 2 a 2. Aliás, deixa eu voltar um passo aqui. Quando eu falo em eficiência, eu estou falando em número de operações ou ordem do número de operações. Então, tem coisas que eu deixo implícita, né? Então, é bom eu deixar claro o que eu estou pensando. Dado um par de pontos, calcular a distância euclidiana dele leva um número constante de operações. Né? Eu falo que é constante porque é mais fácil que ficar contando, mas é uma subtração, um quadrado, outra subtração, outro quadrado, uma soma, uma raiz, mas é um número constante de operações, eu sei esse valor. Beleza? Uma vez que eu sei esse valor, comparar com o mínimo que eu já tenho e trocar se for menor, também é um número constante de operações. Então, com um número constante de operações, eu consigo testar um par e atualizá-lo. Isso significa que a menos de uma constante, o meu número de operações é da mesma ordem que o número de pares. É só isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falei que a eficiência é N escolhe 2. Na verdade, N escolhe 2 é exatamente o número de pares que eu tenho que testar. Mas com um número constante eu testo cada par e atualizo, então é da mesma ordem. Tá? Uma vez que eu me justifiquei, então a eficiência é da ordem do número de pares, que é N escolhe 2, ou combinação de N tomados 2 a 2, que é essa formulinha aqui, né? N fatorial sobre N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Tá? Isso aqui vai cortar, porque em cima eu desenvolvo vira N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Corta com esse cara aqui. Então sobra o nosso tradicional N vezes N menos 1 sobre 2. Tudo bem? Eu juro que já vou entrar na divisão e conquista, mas sempre que eu mostro essa fórmula, eu falo, será que eu já falei para essa turma
Então, deixa eu só fazer uma reflexão breve sobre essa fórmula, tá? É sempre legal a gente ter uma intuição sobre o que a gente está desenvolvendo, não ser a matemática árida por si só, tá? A matemática é muito importante, mas as interpretações sobre o que ela significa também são, tá? Então, um jeito de interpretar esse resultado aqui, n vezes n menos 1 sobre 2, é o seguinte, que ajuda a não ficar decorando fórmula, né? Pensa que você quer testar todos os pares, né? Então, para cada um dos n pontos, com quantos ele vai se comparar? Com n menos 1. Por isso é um produto aqui, para cada um dos n, eu comparo com n menos 1. Só que, como é simétrico, se fosse um grafo orientado, que a distância de A para B não fosse diferente de B para A, é uma coisa. Mas não é o caso. A distância euclidiana, a distância de A para B é a mesma de B para A. Então divide por 2, porque senão eu estou contando duas vezes. Tá? É um jeito de interpretar. A interpretação é importante, tá, gente? Matemática precisa é importante, mas saber o que ela significa da semântica também é importante. De modo semelhante, essa formulazinha aqui, né, da combinação de n escolhe k, seria n sobre n menos k fatorial vezes k fatorial, é meio que a mesma ideia, tá? Eu vou falar bem rápido, não é o foco aqui, mas aqui a gente está testando todas as permutações, está contando todas as permutações possíveis, né? Todas as maneiras de eu considerar os elementos, os n elementos em diferentes ordens, né? Quando eu coloco dividido por n menos 2 fatorial, eu estou cortando a cauda. Eu só estou contando os primeiros dois elementos. No caso aqui, por exemplo, né? Eu conto todos os elementos que podem ser o primeiro e todos que podem ser o segundo. É n vezes n menos 1. E daí eu corto a cauda que não me interessa, porque eu só estou escolhendo 2. Isso aqui é n escolhe 2, não n escolhe todos, né? Tá? Por fim, o que esse cara está fazendo aqui? Como a ordem não importa, ele está eliminando a contagem das múltiplas ordens, né? Então, se eu fizer só n fatorial sobre n menos 2 fatorial, eu estaria contando A seguido de B, um par, e B seguido de A. Esse cara está eliminando isso. Tá? Então, só para lembrar qual que é a função de cada cara nessa fórmula, para não ficar só uma fórmula decorada. Tá bom, mas isso foi só um aquecimento. O nosso algoritmo, isso aqui é aproximadamente, né, n ao quadrado sobre 2, que, como a gente já viu na aula de análise assintótica, é limitado, né? Isso aqui é menor ou igual que n ao quadrado para uma certa, c vezes n ao quadrado para uma certa constante, né? Isso aqui é para ajudar vocês a lembrarem da definição lá do que é c Ozão de n ao quadrado, né? Se isso aqui é limitado por uma constante vezes n quadrado, obviamente isso é Ozão de n quadrado. Beleza? Então, isso aqui foi a gente analisando o nosso primeiro algoritmo de hoje, alto nível, né? A gente pensou no algoritmo alto nível, 2 laços alinhados que testam todos os pares, e a gente analisou ele, e essa seria a eficiência dele. Agora que a gente entra no tema de verdade da aula, que é fazer melhor, é usar a divisão e conquista para fazer um algoritmo mais interessante.